Boa noite, galera. Salve, salve, Alto Tietê. Estamos aqui no nosso segundo podcast aqui, de convidar vocês a participarem desse bate-papo sobre direito eleitoral e prestação de contas agora nessas eleições de 2024. É uma área muito importante para quem está saindo candidato, para quem é pré-candidato. Nós estamos aqui com dois mestres aqui. A doutora Isis, que é a advogada na área eleitoral, e o Marco Aurélio, que é especialista em prestação de contas. Gostaria que, para a gente começar com as mulheres, tá bom, Marco? Sim, à vontade. Então, por favor, se apresente. Bom, pessoal, meu nome é Isis, eu sou advogada desde 2019, fui estagiária no Ministério Público Estadual e no Ministério Público Federal também. Atuei, inclusive, nas eleições de 2018, que foram uma das eleições mais polêmicas que nós tivemos. Na época, eu era estagiária no Ministério Público Federal, então eu acompanhei bem de perto na Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo. Em 2019, como eu disse, passei na UAB e comecei a atuar também na área de direito público, com o servidor público, e agora ali mais focado também com o direito eleitoral, tendo em vista que estamos em ano eleitoral. E é uma área que é difícil a gente encontrar advogados especialistas, Muitos se aventuram, muitos colegas se aventuram, mas é uma área que, como a gente vai falar bastante aqui, é muita atualização e que a gente precisa estar aí atento a todas as mudanças. Marco Aurélio? Bom, sou Marco Aurélio, contabilista. Eu contabilista desde 98. Não fala que você não entrega a idade. Entrega a idade, né? Eu sei que você pinta a barba para não parecer. Não, cara, é incrível. Minha barba tava ficando branca, eu tava ficando animado, mas ela voltou a ficar preta. Eu odeio, eu não confio em gente de barba branca. E tô na prestação de conta eleitoral desde 2008. Então eu tenho aí aproximadamente 600 prestações de contas realizadas até hoje. As minhas primeiras contas rejeitadas foram na última eleição em Poá, porque mudou muita coisa e os candidatos não se atentaram às normativas, Então, e perderam por, assim, displicência mesmo, Então, eu já trabalhei em Suzano, trabalhei em Poá, Ferraz, então eu já tenho uma boa caminhada aí nas prestações de contas eleitorais, tanto partidária quanto do candidato, Porque o pessoal pensa que partido já foi assim, Você precisava mexer no partido só quando era a eleição de 4 em 4 anos. Agora não. Se você não organizar ali as prestações de conta, entregar tudo, quando chegar na hora do partido registrar as candidaturas, não tem candidatura, não tem partido, não tem CNPJ. Antes de nós começarmos aqui com a nossa sabatina, que eu sou um cara que eu tenho muitas dúvidas. São 55 anos de dúvidas. Mas eu gostaria de, antes de nós começarmos, pessoal aí da produção, põe aí nosso QR Code aí de um dos nossos patrocinadores aí, por favor, que eu vou servir a água aqui. Já quero mostrar aqui para todo mundo aqui. Vocês conhecem essa jarra? Não. Da Ufer? Não. Você coloca água, não suja, mas água comum aqui, ela tem o filtro e ela já gera. Então é uma jarra com filtro, tá? Tá dando para ver aí? Então é uma jarra com filtro. A água sai filtrada, muito mais filtrada do que qualquer filtro que você tenha na torneira. Vantagem, pelo menos eu tenho a minha. Em casa eu ponho na geladeira. Então eu tenho água filtrada e gelada toda hora que eu quero. Eu tô lá, tá acabando, eu aqui, jogo água aqui, fecho, ponho lá dentro, ela vai. Vocês viram, na hora que vocês chegarem eu coloquei, ela já tá a água toda filtrada aqui pra gente tomar. Vou pôr um pouquinho pra cada um no copo. Vantagem, você que quiser comprar, doutora, aí, a pressa, precisa de água gelada, agora tivemos dengue, Tem que tomar muita água. Você... tem outra vantagem também, ela tem um botãozinho aqui em cima, que ela tem ela vai ficando vermelha, ela tem um temporizador do filtro. Então você sabe quando que o filtro está acabando para você trocar o filtro. É 6 meses que dura o filtro. E vantagem que tem o QR Code nosso aí na tela, aí para quem está nos assistindo aí, o QR Code na tela.
põe o celular lá, 20% de desconto você entrando no site e comprando pelo site direto da Ufer. E é Ufer, né? É uma marca conhecida que a gente já tem aí há muitos anos, aí, quando a gente era pequeno, já tinha filtros Ufer, e agora com esse novo lançamento aí que está nos patrocinando. Posso pôr água para vocês? Claro. Pode. Só falta falar, não tomam água, só uísque. Não estamos nesse patamar ainda, não. Aí o pessoal falou assim, mas não vai ter suco no seu? Como suco, rapaz? Meu patrocinador é a Ufer de água. Eu prefiro água. Sempre. Não gosto de refrigerante, nem suco, só água. Eu também não, até pelo fato de eu ser gordinho, eu tô evitando os açúcares. Bom, agora que a gente já fez as nossas publicidades aí, vamos dar um brinde com água. Saúde ao nosso primeiro podcast junto. E ao segundo podcast aqui nosso, aqui no Porto a Ponto. Bom, vamos começar aqui. Eu fiz aqui umas perguntas. Eu pensei em algumas coisas aqui. Eu tenho pouco tempo de trabalhando com eleições. Eu comecei em 88 com a Erondina. Pintava muro. Eu já fiz de tudo em eleição, doutor. O Marco me conhece há bastante tempo. Eu sou um prostituto na eleição. Pagando bem eu faço qualquer coisa. Mas a gente recebe muito candidato e eles têm muita dúvida, querem saber e tal. E eu fiz aqui mais ou menos aqui uma adenda aqui. Bom, pelo que eu estive vendo agora em 2024, em comparação com as eleições anteriores, eu gostaria o que muda em termos de legislação eleitoral hoje. Então, aí que tá, né? Nós temos muitas mudanças, inclusive, né, assim, eu acho que o que a gente tem que pensar sempre mais, o porquê que teve tanta mudança nessas eleições. Quando eu falo, eu sou professora de direito eleitoral também, então eu gosto sempre de ser bem didática. O direito, ele tem que acompanhar a sociedade. Né? Então, por que tem tanta mudança legislativa? A gente tem uma nova lei quase todo dia, tem as mudanças, né, nas emendas constitucionais, porque a sociedade muda e as leis precisam acompanhar. Né? E o que aconteceu recentemente? Nós tivemos aí a tecnologia sendo avançada, né, a ponto de fazer vídeos, né, que você pensa que às vezes até você mesmo vai achar, nossa, mas sou eu? Porque a inteligência artificial, né, consegue fazer um vídeo que realmente vai parecer que é uma pessoa, que é aquela pessoa. Então, assim, a legislação, ela mudou muito em relação a isso, né? Então, tudo que é relacionado à tecnologia, nós temos alguns entraves aí, que o marketing, principalmente quem faz marketing eleitoral, inclusive semana que vem eu vou num evento, né, que é o Compol, que é de comunicação política, e com certeza eles vão falar muito sobre isso. Quem faz o marketing eleitoral agora tem que tomar muito cuidado, né, e os candidatos têm que ter aí um apoio do jurídico para não errar, porque é proibido fazer, por exemplo, a deepfake, que é utilizar, né, ali o som da voz que é feito por computador, os vídeos, né, que o candidato tá lá na rua, vamos fazer um vídeo como se fosse ele para ficar mais rápido aqui pra gente, né, as montagens para poder ser mais rápido, deixa ele lá pedindo um voto na rua e deixa o marketing fazer um vídeo fake dele pedindo voto. Tem tudo isso, hoje, esquece. O que é importante é os candidatos. Então, eu acredito o seguinte, primeiro que aquele pré-candidato hoje que ainda não leu todas as resoluções, ele já está errado. Já está errado. Às vezes não sabe nem o que é resolução. Não sabe nem o que é resolução. Então, o que acontece? Hoje, já tivemos nem entra nessa seara, porque eu vou te falar, tem vereador que não sabe nem o que é vereador. 3 últimas eleições, o sistema se tornou praticamente digital. Então, hoje, nessa última, não é à toa que não há limite de gasto para advogado e o contabilista. Não existe. Então vocês ganham bem, né? Não, isso é outra questão. Você entendeu? Não existe limite justamente para trazer uma isonomia, para que todos tenham acesso a isso. Porque quando o candidato ele vai registrar, fazer o pedido dele,
Isso é um processo. Aí E hoje tem que subir a informação do advogado. Aí você fala pra mim assim, mas quem foi preso na época do Lula foi publicitário, não foi advogado, né? Exato. Você entendeu? Quem ganhou bem não foi o advogado. Não foi o advogado. Então, hoje, desde o seu pedido de registro de candidatura, quando nós vamos lá informar no sistema, hoje você já tem que informar um advogado. E na prestação de contas, se você não informar o advogado e o contabilista ou contador, a sua prestação de conta não vai. E eu acho que tem uma coisa que sempre dá problema em prestação de contas, é que os advogados às vezes vão acompanhar a majoritária, né? Vai acompanhar o pré-candidato a prefeito e acaba que vem no pacote pra gente sim. fazer os vereadores. Tem como. Né? E aí o que acontece? Não é acertado, tem que ter uma conversa certa do advogado com o partido. Olha, você vai fazer mesmo? Por quê? Quantas contas não são, né, aprovadas, né, ou não são nem conhecidas, né, não são feitas, consideradas não prestadas, não é isso? Consideradas não prestadas por quê? Porque não tem uma procuração do advogado. Ah, mas o advogado, o fulano não estava com a gente? Ué, tava, mas você assinou? Tem que assinar. Procuração tem que ter na prestação de contas. É um processo. Hoje, a candidatura não é mais aquela loucura que você juntava. Acho que foi 2012. Nós juntamos, imprimimos documentos, saiu o Júnior Azul com a pastinha debaixo do braço e levava no cartório. Ah, eu lembro. Não tinha o Candex ainda, né? Não tinha o Candex e nem o DRAP. Então, isso não existe mais. Hoje é tudo online. Chegava lá uma demora para conferir um candidato. A Nuta fazia milagre. Mas eu vou falar para vocês que tem muita coisa, né? Agora provavelmente deve ter melhorado, mas em 2018, quando eu era estagiária, né, do Ministério Público, eu que analisei, assim, manual, os processos, em que pé estava cada processo dos candidatos, para ver se realmente, para fazer um double check também, né? Sim. Se realmente não tinha nenhuma condenação em segunda instância no caso de improbidade, né? Que é a matéria que eu mais gosto de... Agora melhorou esse aspecto, porque já o tribunal, o TJ, ao menos em São Paulo, ele fez um ajuste, então a certidão ela já sai bem específica, tanto a de primeiro grau quanto a de segundo. Porque se tiver já duas. Condenação em segunda instância, não importa se... porque não transitou em julgado. Não é assim. Condenado já era. Se foi condenado em segunda instância, esquece. Né? E já passou tantos anos, tem que ver quantos anos ele foi condenado. Né? E aqui na região a gente sabe que tem vários. Nós estávamos conversando um tempo atrás, o Marco Aurélio fez a campanha de um partido, não vou citar nomes, mas uma das candidatas a vereadora, encontrei com ela na rua, ela foi reclamar dele, né? Falei assim, conheço o Marco Aurélio há 20 anos, sei lá, mais ou menos uns 15 anos. Falei assim, é difícil, ele errou alguma coisa, o que aconteceu? Aí ela foi me contar. A hora que eu te contar o caso, você vai lembrar quem que é. Não, já sei, impor. Eu tive 3 prestações de conta reprovada. Aí ela pegou o talão de cheque e começou a usar o talão de cheque para pagar tudo. E assim, dos 3, ela tinha 3, né? Ela tinha 3 talões de cheque, né? 3 talões. E ela começou a usar sem saber qual que era FEFEC, qual que era doação. Ela começou a usar. Aí ele falou, porque eram 3 contas, as mulheres tinham que ter tem que 4 contas, na verdade, né? É que eu não sei se ela tinha aquele negócio da mulher negra. Tinha. Também tinha? Tinha. Porque as mulheres todas, né? Porque branca e pardo e negro é difícil. Mas tem uma verba só para negros agora também? Tem, negro e pardo. E aí, o que acontece? Você separa suas contas, então você dá o cheque da conta de campanha, mas o dinheiro foi no FEFEC. Aí quando bate o cheque, devolve e aí vira aquele bololô. Então é complicado. A primeira que eles fizeram foi em 2016, que o tribunal adora fazer teste nas eleições municipais, né? Nós somos os bodes expiatórios, onde começou a informatizar isso. E foi difícil. Porque os candidatos, infelizmente, alguns deles acham que o partido tem que pegar ele no colo e falar assim, né?
a sobrinha e o tio Paulo, ó, vacina aqui, faz aqui, né, carrega aqui. E não é assim, gente. Eu acho que nem assim, amanhã mesmo eu vou estar em uma palestra, né, com pré-candidatos. Porque é importante que o partido, se não vai, né, oferecer para todos os vereadores uma assessoria jurídica, que dê uma palestra, pelo menos, do que para dar um direcionamento, né, razoável, porque uma palestra não dá para esgotar todos os temas, Não. mas pelo menos dá um direcionamento sobre as coisas, porque os vereadores ficam perdidos, né? E não adianta depois falar, nossa, eu tô com uma multa para pagar, meu querido, né? Você foi fazer coisas sem saber se podia, sem consultar ninguém, né? Então, é complicado. E a resolução 23735, ela também ela É a novidade. deixou mais dura, né, agora a parte de justiça eleitoral, direito eleitoral, né? Então a pessoa hoje tem que pensar, na verdade tem que pensar não, na verdade eu sempre falo que o candidato tem que pedir voto. Sim. Quem tem que pensar é o advogado, é o contador e, desculpa, o marketing. Eu tenho que levantar minha bola também, né? Mas eu vi que tive dando uma lida na resolução 23735 e ela ficou bem dura, né? Sim, por exemplo, fake news. Né? Fake news agora é considerado um tipo, vamos dizer assim, de abuso de poder político, que também pode gerar a cassação. Né? E aí fica bem difícil, porque a gente está falando de um conceito aberto, de uma coisa abstrata. Né? Porque fake news, por mais que a gente fale, não, aquilo é mentira. Existe a questão da interpretação, né? Sim. Quando a gente fala de direito, né, como um todo, porque, né, é uma ciência humana, não é uma ciência exata, tem questão de interpretação. E quem vai interpretar isso? É o juiz. O promotor e o juiz. Então, O promotor vai ver se aceita, se ele aceitar, manda pro juiz. Mas eles não investigam, né? Eles fazem só sobre denúncia, né? Só sobre denúncia. Entendeu? Vai ter toda aquela questão. quem tem que investigar é a oposição. Essa parte eu gosto. É o pardal, né? Que eles Pardal. chamam. Que é o Isso. pardal. É isso que eu ia perguntar agora, se o Pardal vai estar ativo nessas eleições. Vai. Porque Obrigado. assim, nós temos que entender E o também seguinte, a gente tem os é canais, assim, né? O país, infelizmente, o Brasil, é muito emocionado. Você entendeu? Eu tive um professor de sociologia que ele falava que o Brasil ele é esquizofrênico. E é fato. Você entendeu? Nada do que entrou nessa resolução, a 23735, é novidade. A única coisa foi que o tribunal, né, o TSE, juntou tudo e falou assim... Toda a jurisprudência, vamos dizer assim. Toda a jurisprudência, eles montaram lá e falaram assim, agora... Então, o que acontece? Como é modismo, você entendeu? E tá em alta, fake news e tal, essa coisa toda... vai ter um monte de gente. Um monte de gente que vai cair. Então, o que nós sempre vimos em campanha, aqueles jornaizinhos um dia antes, aquela coisa toda, ficava mais difícil de você investigar. Mas o jornalzinho acho que ainda vai ter, porque é difícil você saber quem fez, de onde veio. Mas difícil é quem vai ler, né? A gente sabe que a capacidade cognitiva jornal. hoje da maioria das pessoas diminuiu bastante em termos de leitura e tempo de leitura, né? Se for Ainda mais jornal, né? Se Ainda mais fosse jornal. rede Mas social, se você talvez. fizer um panfletinho e jogar na estação, ela dá um barulho legal. Não tanto como antigamente. Isso. Concordo que a rede social tá maior, né? Sim. Mas o fake news não é só redes sociais, né? Porque eu estava dando na lei, é qualquer tipo de divulgação com cunho de Então, mas mentira, né? Vamos dizer essa assim. resolução ela é muito aberta. Então, por exemplo, o artigo 1 diz o seguinte: se tornam ilícitos eleitorais. Abuso de poder. O que é abuso de poder? Exatamente. É abstrato. Quem que vai falar Quem o que é abuso limitar que é o abuso de juiz. poder? Fraude. Entendeu? Então, fraudar o quê? Como? Quais são os meios? E outra coisa, né? No começo do artigo fala ilícito eleitoral. O que a gente tem que tomar muito cuidado, que sempre todo mundo vai... A maioria das pessoas não sabe distinguir. Agora, quando teve a questão, né, do presidente pedir o voto para o Boulos também, eu vi muito isso. É claro que existe algumas circunstâncias, mas, por exemplo, somente fazer a campanha antecipada, somente, né? Vamos tirar todo o contexto do que aconteceu ali. Mas somente fazer a propaganda antecipada não é crime eleitoral. É um ilícito eleitoral.
Então, as pessoas confundem o que é crime eleitoral com, por exemplo, a multa do outdoor, que é um ilícito eleitoral. O ilícito é mais Brando. brando. É. Né? É uma Aquela multa. Aquela escorregada que você dá, puxa, sem querer pedir voto pro Boulos. Você entendeu? Ou o Boulos que isso é marketing. aquele- Pra mim é marketing. Porque com o Boulos certeza. soltou aquele negócio da Tabata. Você entendeu? Que depois foi pra justiça. É. Aí agora vem o Lula. Então pra Eu mim acho é que a marketing. questão também, a gente tem que entender ali que teve gente que falou que seria crime porque envolveu ali uma emissora, né, oficial do governo, que inclusive acho que eles até apagaram depois, salvo engano. Pagou. Né? Então, assim, Campanha. Cada gasto da campanha, você tem ali uma resolução que vai tratar disso, do que pode e o que não pode. Até a forma que você vai receber, a porcentagem que você pode receber. Então, tudo tá na resolução. Então, pré-candidato, você aí, né, que está no seu partido, faça o seu dever de casa, não espere o partido dar para você. Todas essas resoluções estão disponíveis no site do TSE. Baixe elas e leia. não, ou então Aproveitar, procura eu não um ent- resumo. Procura um resumo Ah, mas na eu não internet. entendo Procura um nada. advogado. Um contador, né? Fica Procura mais um fácil. advogado.